Olá, eu sou Hilton Santos e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, que tem por objetivo contar histórias bíblicas em uma linguagem acessível a todos. E a história de agora se encontra em 1 Samuel, no capítulo 17. O cenário é o seguinte, né? Para variar, filisteus e israelitas entram em guerra e ficam por 40 dias se encarando, né? Um ao outro se respeitando, enquanto um cidadão filisteu, né, realmente ele se destaca da multidão e fica desafiando Israel, chamando alguém para que possa enfrentá-lo no mano a mano, né, para que possa resolver logo essa guerra. Isso se dá por 40 dias ininterruptos, né? 40 dias os dois exércitos se encarando e esse filisteu ousado desafiando. O nome desse cidadão era nada mais, nada menos que Golias de Gate. Quem era Golias? Agora vamos ver quem era esse sujeito, quem era esse cara. Bom, Golias, para variar, dizem, né, suspeitas de que ele era um descendente de Anak, um dos filhos de Anak, ou seja, ele era um descendente dos Anakins, porquanto eles eram gigantes. O nome Anakim quer dizer, traduzido aí em miúdos, pescoço comprido, né? Mas na verdade os Anakins eram verdadeiros gigantes, né? Gigantes no sentido de grande estatura, pessoas muito altas. E acredita-se que Golias era um descendente desse povo, né? Ele era um descendente, era um Anakim também, né? Portanto, ele era muito grande. A Bíblia, inclusive, dá números, né? Como raramente acontece, né? Acredita-se que também Golias talvez seja o homem, o personagem mais alto de toda a Bíblia. Tanto que a Bíblia, justamente nele, existem outros gigantes, outras pessoas grandes. Mas nele a Bíblia faz questão de dar números. Fala que ele media 6 côvados e 1 palmo. Bom, 6 côvados e 1 palmo, aí os cálculos hoje em dia divergem um pouquinho. Mas dá mais ou menos, né, no senso comum, quase 3 metros de altura. Portanto, o cara era muito alto, muito grande, né? Muito grande. Ou seja, se ele fosse um jogador de basquete, ele não precisaria nem pular para fazer a famosa daquela jogada enterrada, né? Ele bastaria pelo menos esticar um pouco o seu braço, já que a cesta de basquete tem 3 metros e 5, se eu não me engano, se eu não estou enganado. Então bastaria ele apenas esticar um pouquinho do seu braço e porra, ficar só ali no garrafão, só esperando a bola chegar e só jogando para dentro, né? Era um cara realmente muito grande. Esse cara não passaria, por exemplo, na porta da sua casa sem se abaixar. Geralmente as portas aí, aqui no Brasil, pelo menos, não sei como é que é lá fora, mas geralmente a medida das portas são 2,10 m. Ele com quase 3 metros de altura, dependendo da casa, ele nem conseguiria ficar em pé, né? Sem bater com a cabeça no teto, né? Enfim, o cara era realmente gigante para os padrões de um homem comum. Então esse cara, além desse tamanho, né? Enfim, essa coisa toda, ele era um experiente guerreiro. Desde jovem, muito jovem, ele era já treinado como guerreiro, como um homem de guerra. Então o cara era grande pra caramba e tinha experiência, né, com guerra. Mas não só isso, né, não satisfeito, ele também ele havia um aparato também, ele era paramentado com uma couraça, com uma armadura, com a tecnologia, ele era blindado de forma que com a tecnologia muito avançada, inclusive para a época. Ele tinha inclusive um irmão que provavelmente talvez não seja tão grande quanto ele, mas que também era um gigante, né? Ele é citado lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 5. O nome desse irmão de Golias era Leni. Enfim, então a família toda, pelo que se consta ali, boa parte dela eram de gigantes guerreiros. Então ele tinha uma tradição já, né, de guerra. Era um soldado no mano a mano, ele era praticamente invencível. Por quê? Ele era, além da experiência e do tamanho, né, provavelmente ele devia pesar aí por volta de uns 200 quilos, né? Ou seja, um homem com 2 metros de altura já pesa 100. Ele com quase
3 provavelmente devia fazer quase uns 200 quilos, né? Juntando os músculos e aquela coisa toda, né? Enfim, ele trazia consigo, né? Ele era uma armadura, uma couraça de escamas que ele trazia, aquela couraça que o cara trazia no peito para proteger o peito, o tórax. Só essa couraça pesava, traduzido aí em miúdos, 57 quilos. Ou seja, 57 quilos é mais pesado que um saco de cimento. Só a couraça no peito. Você imagina, você já carregaram um saco de cimento? Você tem, aguenta, um homem comum aguenta um saco de cimento. Mas ele vai meio torto, fazendo força, né? Ele carregava mais que um saco de cimento só no peito. Só de couraça, de armadura, que era, além das escamas, né, eram de bronze, o que dificultava a penetração de qualquer flecha, por exemplo. Enfim. E tinha uma caneleira de bronze, então protegia a perna, né? A armadura ia até mais ou menos o joelho, e depois do joelho tinha a canela que também era protegida por uma caneleira de bronze. Ele tinha uma lança pesada, né? Que era tão pesada que até para ele era pesada, porque ele carregava aqui nos ombros. Ele não carregava assim como se fosse um líder de torcida, né? Fazendo malabarismo. Não, ele carregava nos ombros, e só a ponta da lança tinha por volta de 7 quilos. 7 quilos. Ou seja, a gente vai no mercado, pega 5 quilos de arroz e pesa na bolsa, mas só a ponta da lança do sujeito tinha 7 quilos, né? Enfim, ele tinha uma espada provavelmente proporcional ao tamanho dele. E aí um escudeiro ainda diante dele carregando o seu escudo, né? Ou seja, só de equipamento ele carregava o peso de um homem comum, uns 70 quilos ou mais, né? Assim, mais, ele de equipamento ele carregava mais do que um Hilton inteiro, ou talvez mais do que você, né? Dependendo do seu tamanho, né? Ele carregava um homem, e mais do que um homem em peso, só de equipamento de guerra, fora ele, né? Enfim. O cara era realmente, a armadura dele o tornava impenetrável. E ele, como eu disse, no mano a mano, realmente era invencível. Por isso é que, talvez assim, na Israel haviam valentes também, né? O próprio Saul era um homem de guerra. Jonatas, seu filho, devia estar coçando, né? Para encarar aquele sujeito, né? O próprio o irmão de Davi mais velho, Eliabe, também. Mas qualquer homem com bom senso, ainda que fosse muito valente, ainda que fosse muito experiente, qualquer homem comum, com um pouquinho de bom senso, poderia calcular que ele não teria a menor chance de encarar aquele sujeito. Era como lutar contra o super-homem. Pensa, você vai lutar contra um homem de aço, né, que ainda solta fogo pelas ventas, pelos olhos. Você não tem chance, o cara é invencível, tem a força de, enfim, não sei quantos. Era impossível lutar no mano a mano contra Golias. Por isso que os exércitos ficaram ali todo dia pela manhã durante 40 dias. Eles se aprontavam, né, para essas fileiras, tal, se botavam, se armavam e ficavam os dois exércitos se desafiando. Ambos se respeitavam, porque o exército de Israel se tornou respeitável a partir de Saul, porque conquistou, expulsou os filisteus de algumas terras, reconquistou algumas terras que tinham perdido. Então, o exército de Israel era um exército de responsa, era respeitável. O exército de filisteus, que eram às vezes vários povos agregados, né? O Israel era um povo só, praticamente, mas os filisteus eram vários povos que se juntavam ali aos exércitos dos filisteus, né? Enfim, eram várias cidades diferentes. Eles também se tornou um exército respeitável não só pela tecnologia, pelo poderio bélico, mas também pelo número de soldados, né? E pelos reforços, como pessoas como Golias, por exemplo. Então, realmente, tinha valente lá, mas não dava para encarar o cara. Então, todo dia, os dois exércitos, né, ficavam no morro, o outro no outro morro, e entre eles um vale, e em que ficavam lá se desafiando, gritando, xingando e tal, aquela coisa toda. Mas Golias se destacava da multidão e desafiava, ele queria um homem só. Ele falava: por quê a gente ficar nessa guerra idiota? Me dá só um cara para me desafiar. Se esse cara me vencer, pronto, a gente te serve. Mas quem, em sã consciência, né, quem
iria encarar um sujeito desse, que era praticamente invencível. Ninguém, nem mesmo os mais valentes de Israel, se atreviam porque sabia que era uma luta perdida. Enfim, não tinha como. E aí ficaram assim, nessa lenga-lenga por uns 40 dias. Os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam já servindo ao exército de Israel, né, servindo ao rei Saul. E Jessé, seu pai, ficou um pouco preocupado com isso. Davi, nesse tempo, estava em casa já tinha, né, como Saul estava em guerra, não precisava dos serviços de Davi, ele era um tocador de harpa, era um musicista, ele acalmava o espírito de Davi enquanto estava lá no palácio. Mas como o rei Saul estava nas fileiras, na trincheira, na guerra, então ele dispensou, apesar de ser seu escudeiro, mas dispensou o jovem Davi para que ele pudesse voltar para casa, para voltar a apacentar suas ovelhas. Então Jessé o mandou, né, para que ele pudesse ter notícia lá dos seus irmãos. Olha só, pega isso aqui, vai lá, juntou algumas provisões para os irmãos e alguns queijos para dar para o capitão de 1000, ou seja, para o comandante lá do exército, para que ele pudesse passar e conversar um pouco com seus irmãos, trazer notícias, saber de alguma coisa. Então, trouxe um presente lá para o comandante, levou um presente para o comandante e provisões para os seus irmãos, né? Porque Jessé, o pai, estava muito preocupado, porque há 40 dias que ele não tinha notícia dos seus 3 filhos mais velhos. Então ele manda o mais novo, né, o mais moço, manda o menor, vai lá saber a notícia lá dos seus irmãos. Então Davi levanta de madrugada, deixa uma pessoa responsável pelas ovelhas, pega as provisões para os irmãos, o queijo, que era o presente lá, a média, né, para fazer a média lá para o comandante e tal, e parte. Quando Davi chega, enfim, no acampamento, nas fileiras lá, está exatamente na hora, né, que ele partiu de madrugada e chegou mais ou menos na hora que os 2 exércitos estavam se aprontando e tal, e se chegando lá na ponta de um morro e do outro, e começam a se desafiar e tal. Ele deixa então as provisões dos irmãos com alguém, sob guardas, deixa o presente do comandante com o comandante e tal, e ele vai lá, ele consegue se adiantar e chega justamente nessa hora que o bicho estava pegando lá, estavam se xingando lá, aquela coisa toda e tal. E aí ele nota que um homem se adianta do exército dos filisteus, né? Um dos filisteus se adianta e começa a desafiar. E esse filisteu, né, aquele gigante enorme, era fácil de destacar, era exatamente Golias, né? E aí Davi fica olhando assim, mas por que esse cara desafia? Não tem ninguém para enfrentá-lo? Ninguém. E espantosamente Davi não achou lá o cara grande coisa. Apesar de tudo que ele mesmo com seus próprios olhos observou, ele não achou lá o cara grande coisa, né? Porque, enfim, era um incircunciso. Né? Nem Deus tinha, não estava nem Deus ao redor. E aí ele pergunta a alguém lá, olha só, o que o rei acha disso? Aí ele fica sabendo que o rei ofereceu riquezas para quem enfrentasse o gigante. Ele ofereceu riquezas, a sua filha, a mão da sua filha em casamento, provavelmente a filha mais velha em casamento, e também isenção de impostos para a família do sujeito que enfrentasse o gigante, né? Assim, enfim, então Saúl estava ao ponto de oferecer uma recompensa para quem enfrentasse o sujeito, porque até então ninguém se habilitou, ninguém se candidatou, ninguém teve a coragem, ninguém teve o senso, né, de enfrentar, porque sabia que realmente era uma causa perdida. Então ele ofereceu a mão da sua filha, isenção de impostos para a família e riquezas, né, recompensas em dinheiro para o maluco, né, corajoso que fosse enfrentar lá esse sujeito. E aí, o que vai acontecer depois disso? Isso é um assunto para uma próxima história, porque a gente teve que dividir isso em duas partes, né? Então, mais tarde eu volto com a segunda parte, com um desfecho dessa história que está lá em 1 Samuel, no capítulo 17. E do mais, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com alguém, se inscreva no canal se não for inscrito, né? Dá essa força pra gente, deixe a sua opinião, o seu comentário. Fique com Deus, até mais tarde e pense nisso.